né, na história da humanidade, na história do homem, tá? Então, a primeira característica aqui que coloquei foi seres criados. Lá em Salmos, vai estar escrito, no Salmos 148, verso número 2 ao 5, diz o seguinte: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, os anjos, eles foram criados, tá? Por Deus, foram seres criados, assim como todo o universo e tudo que nele existe, tá? Então, não tem nada fora da criação de Deus, como muitos falam, né? De que houve explosão, enfim. Então, tudo está no centro da vontade de Deus na criação do Senhor, e com os anjos não foi diferente. Os anjos foram seres criados. Coloquei até uma observação aqui: os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes, porém criados. A gente vai chegar em uma parte aqui que eles são seres imortais. No entanto, existe uma morte espiritual para os anjos, aqueles que se desviaram, né, da vontade de Deus. Mas os anjos, eles não são seres eternos como Deus. Então, não tem ninguém que possa ser igual ou se equiparar a Deus, né, se equiparar ao poder de Deus. Ninguém, nenhum ser sobre a face dessa terra. Deus é único. Então, os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes, ou seja, eles não podem ser criados do nada, tá? Eles não podem existir do nada. Então, eles foram criados por Deus. Segunda característica é seres espirituais. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, 14, diz o seguinte: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à mesa destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, o versículo vai mencionar espíritos ministradores. Então, em essência, ou em forma comum, ou a forma que a gente mais conhece, os anjos, é de seres espirituais, tá? Em espírito, sem uma presença física, sem um corpo físico, tá? Em sua forma comum, que a gente conhece. A gente sabemos que são seres espirituais. Eu coloquei até essa observação, né? Os anjos, em sua forma comum, são espíritos sem corpos físicos, tá? No entanto, a gente não pode negar a possibilidade desses anjos se materializarem, né? A gente vê em algumas passagens bíblicas que pessoas viram anjos, que pessoas estiveram presentes aliás, os anjos estiveram presentes com os homens. Então, na ressurreição de Cristo, então a gente vê que os anjos, eles são seres espirituais. No entanto, há possibilidade, sim, de materialização. Tá? Ele é visto, ele é contemplado, né? Dá para ver ele. Tá? Então, a gente vê nas Escrituras que, sim, eles podem se materializar de acordo com alguns versículos. Tá certo? Então, existe embasamento bíblico para isso. O que está dentro da Bíblia, como vai dizer a própria palavra de Deus, que ela não se refuta, que ela é a verdade. Tá? Ela é a verdade, a palavra é a verdade. Então a gente vê que verdade, realidade, essência, está tudo em um entendimento. Verdade, realidade, essência. Então, se está na palavra de Deus, que tem todas essas menções, então sim, tem embasamento bíblico. Bom, sobre a respeito disso. Em forma comum, anjos são espíritos, sem corpos físicos. No entanto, há possibilidade, sim, de materialização. São seres pessoais, tá? Em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 8 e 9, diz o seguinte, ó:
E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Que mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Eles são seres pessoais, eles são dotados de conhecimento, eles são dotados, né, de vontades. Até porque a gente vê que a menção dos anjos caídos, né, quando Satanás ele é enviado à terra, jogado à terra, destituído do seu posto, a gente vê que uma terça parte dos anjos vai com ele, ou seja, eles tiveram sim vontades, né, de saírem da vontade de Deus, dos preceitos e das leis de Deus, né? Então eles saíram, eles tiveram a vontade, a ação, né? O intelecto de sair da vontade de Deus e ter a sua própria vontade. Então a gente vê que eles são seres pessoais, mas não são seres humanos, tá? Não são seres humanos assim carnais como nós, tá? Eu coloquei aqui até como eu coloquei essa informação de não são seres humanos, diz o seguinte, ó, apesar de não serem homens, eles não aceitam nenhuma manifestação de adoração. A gente vê aí, de acordo com o versículo, que quando João se prostra e vai fazer esse ato, ele vai dizer: não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Então, eles têm consciência, sim, das ações humanas. Eles têm consciência do que os seres humanos expressam. Então, eles possuem sim a vontade, eles possuem sim intelecto, conhecimento, tá certo? Mas não são seres humanos, tá bom? Seres que não se casam. Então, Jesus, uma certa vez, disse o seguinte, Mateus capítulo 22, versículo 30, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Aqui é feita uma comparação com a palavra como. Ele vai dizer que, como os anjos do céu, na ressurreição não vai haver casamento, nem serão dados em casamento, como os anjos de Deus, tá? Então, aqui é uma comparação do que vai acontecer na ressurreição e do que já na realidade dos anjos. Então, os anjos, eles são seres que não se casam. A Bíblia ela vai mencionar sobre os anjos com os pronomes sempre no masculino. É por isso que o autor da... É por isso que o autor do Mal, alguém quer falar alguma coisa? Acredito que não, né? Então, o autor ele vai expressar para a gente que os anjos eles são do gênero masculino, porém não tem respaldo bíblico para dizer que ele tem órgãos genitais masculinos, tá? Não tem respaldo bíblico para dizer que eles têm genitálias masculinos. Mas há uma afirmação de Jesus dizendo que os anjos de Deus não se casam, os anjos de Deus no céu não se casam. Então, a Bíblia ela vai expressar a respeito dos anjos com pronomes masculinos, né? Ele falou, ele expressou, sempre com os pronomes ele, a respeito dos anjos. No entanto, né, não tem respaldo bíblico para dizer que eles tenham genitálias masculinas, tá? Mas sempre os anjos na Bíblia são tratados pelo gênero masculino. Tudo bem? Aqui eu coloquei as referências, né, em Daniel, capítulo 8, versículo 16 e 17, Lucas, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 12, as referências de onde esses pronomes, né, esses pronomes de tratamento a respeito dos anjos expresso na Bíblia, certo? Mas eles são seres que não se casam. Que a gente está falando ainda das características dos anjos para a gente poder discorrer sobre esse assunto no decorrer do módulo, tá?
Outra característica, eles são seres imortais. Referência, Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Diz o seguinte: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui também é uma comparação, ou seja, o que vai acontecer lá na frente é que, quando houver a ressurreição dentre os mortos, não vão nem casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Então, aqui ele faz a comparação. Então, o que ele está dizendo? Está expresso no versículo. Que, igualmente aos anjos, né, que não podem morrer, que são filhos de Deus, que não hão de casar, que não serão dados em casamento, mas o ponto é que são imortais. Tá? Os anjos são imortais, mas não são eternos como Deus. O que vai estar escrito aqui, ó, na observação? Que há uma morte espiritual para esses anjos. Tá? Eles não são imortais, mas existe uma morte espiritual para esses anjos. Vai estar expresso lá em Judas, versículo 6. Diz o seguinte, ó: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, para esses anjos, né, que não se guardaram, não guardaram o seu principado e deixaram a habitação dos céus, né, para fazer a sua própria vontade, seguir Satanás, seguir o inimigo das nossas almas, Deus reservou a eles a escuridão e em prisões eternas. Olha que interessante. A gente vê que eles, quando a gente vai pensar a questão de imortalidade de Deus, que Deus é eterno, a gente vai ver que é uma eternidade de bem, uma eternidade de felicidade, uma eternidade de adoração, uma eternidade de alegria. E quando vai falar sobre a morte espiritual aqui, é justamente isso. Vai ser apartado desses anjos essas situações de alegria, de felicidade, de paz, de gozo, de adoração. Né? Então, é por isso que é tratado este assunto de morte espiritual. Tá certo? Ou seja, foi reservado para esses anjos que não se guardaram, não guardaram o seu principado, foi reservado para eles escuridão, prisões eternas. Olha o peso da palavra, prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, Deus vai decidir o que irá acontecer, né, naquele grande dia com esses seres, que são esses anjos que esses anjos caídos, esses anjos que não se guardavam, né, não guardaram o seu principado, né? A próxima característica é que eles são seres velozes. Em Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54, está escrito o seguinte: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que dizem assim convém que aconteça? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? A gente vê aqui na primeira parte do versículo que é feita uma pergunta, né? Isso aqui, eu não poderia orar agora ao Pai, né? E ele me daria mais de 12 legiões de anjos. Então a gente vê que há uma expressão aqui que a gente não vê, mas que pode ser entendida de forma imediata, imediatismo. Vai haver orou, então seria enviado, seria dado 12 legiões de anjos. Aqui ele faz uma pergunta, claro que para expressar a quem ele estava questionando, para expressar a forma imediata de Deus dar esses anjos, enviar esses anjos. Então a gente vê que há uma velocidade. É interessante se pensar sobre isso, porque se eles se movem de forma veloz,
mais rápido que a velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida que o ser humano conhece, a velocidade da luz, se ele se move mais rápido do que isso, então, teoricamente, não podemos ver, não podemos enxergar esses seres, tá? Então, quando a palavra de Deus vai expressar a respeito sobre a velocidade dos anjos, os nossos olhos não conseguiriam, eu falando de forma mais escrachada, nossos olhos não conseguiriam observar por causa da velocidade que seria esses anjos, certo? Então, são seres velozes. Outra característica é que eles são seres poderosos. Salmo 103, verso 20, está escrito: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas obras e lhe obedeceis a palavra. Então, eles são seres poderosos. Mas voltando ao assunto lá no início, eles são seres poderosos. No entanto, eles estão sujeitos à vontade divina, à vontade de Deus. Eu coloquei até uma observação: o homem foi feito um pouco menor ou inferior a eles, como vai estar escrito lá em Hebreus. O homem foi feito um pouco menor ou inferior a eles. No entanto, os anjos são valorosos em poder, são seres poderosos. No entanto, eles estão sujeitos à vontade de Deus. Então, o que Deus determinar a eles, o que Deus mandar, as regras que Deus estabelecer, eles vão estar sujeitos a essa posição divina, tá? À vontade de Deus, tá certo? Mesmo que eles sejam seres poderosos. E sobre a observação, o homem foi feito um pouco menor, inferior a eles, achei importante colocar aqui, porque há algo interessante, sobre isso. Porque muita gente fala que, a gente vê aí na doutrina católica, né, na religião católica, que falam que quando crianças morrem, né, bebezinhos morrem, eles se transformam em anjos, ou até mesmo pessoas que eles acreditam que fizeram bem nessa terra, eles acreditam que essas pessoas se tornam os anjos da guarda, os anjos, enfim. Só que Hebreus capítulo 2, versículo 7, refuta isso. Há uma desconstrução desse conceito que as pessoas têm a respeito dessa ideia, de que quando uma criança morre, se torna um anjinho, né, como eles falam. Ou seja, o homem foi feito um pouco menor ou inferior a eles. Então, o homem ele não pode se transformar em anjo. Ele não pode ser um anjo, tá? Porque a palavra de Deus vai afirmar que o homem foi feito um pouco menor ou inferior a eles. Tá? Inferior a quem? Aos anjos. Então, o ser humano, quando morre, ele não pode se tornar um anjo. Uma criança, quando morre, ela não pode se tornar um anjinho, né? Mas em Cristo Jesus, como ele vai expressar aqui, mas em Cristo Jesus é que os homens serão elevados a um nível superior aos anjos. Tá? Quando houver o arrebatamento, quando estivermos com Cristo Jesus, assim como vai estar expresso na palavra de Deus, nossos corpos serão transformados, então estaremos ali com o Senhor para todo sempre. Então é aí que a gente vai ser elevado, tá certo? Mas para desconstruir esse conceito de que quando uma criança morre se torna anjinho, ou quando uma pessoa morre, as pessoas colocam lá os textos na internet dizendo: olha por mim aí no céu, é meu anjo da guarda, essa pessoa se tornou meu anjo da guarda. Então, esse versículo desconstrói essa ideia, esse conceito que as pessoas têm a respeito disso, tá? E outra característica eles são seres gloriosos. Lucas capítulo 9, versículo 26, está escrito o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, deles se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha aí. Quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Glória. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: quando vier na sua glória, na glória do Pai e na glória dos santos anjos. Tá? Então, são seres gloriosos, esplendorosos.
tá certo? Não é à toa que quando as pessoas relatadas na Bíblia os veem, sempre identificam que é uma criatura celestial. Quando é expressado na Bíblia sobre a visão de um anjo, sobre ter visto um anjo, esse ser, ele sempre vem como de uma forma extraordinária, não? Seres gloriosos, certo? Outra característica é seres de várias patentes e ordens numerosas. Colossenses capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a gente vê que existe aqui hierarquia, existem patentes, existe ordem e existe numerosidade. A gente viu versículos anteriores ao qual Jesus estava falando, que será que se eu orar, o Pai não mandaria 12 legiões de anjos? Então, a gente vê que há patentes, ordens e um grande número desses seres, tá? Eu coloquei aqui uma breve observação a respeito de Miguel e Gabriel, tá? Eu gostaria até de lançar, neste exato momento, uma pergunta aos irmãos, né? A respeito de Miguel e Gabriel. Eu coloquei até a observação aí sobre ilusões espirituais a respeito desses dois seres, né? Desses dois personagens na Bíblia. Sobre Miguel e Gabriel. Vai ser expresso que é falado na Bíblia somente de um arcanjo, que no caso é o arcanjo Miguel. E eu também procurei a respeito de Gabriel. Então, a Bíblia ela vai expressar que Gabriel foi um anjo, né? Então, Gabriel é um anjo. Então, arcanjo Miguel e anjo Gabriel. Mas hoje as pessoas elas acreditam que existem vários arcanjos, mas a Bíblia ela só vai mencionar um arcanjo. Ela só vai mencionar o arcanjo Miguel. E sobre Gabriel, vai mencionar que ele é um anjo. Muita gente hoje acredita que ele é um arcanjo, tá? Porque também, não sei, mas pode ser que as pessoas interpretem que Gabriel seja um anjo, até algum irmão quiser se manifestar e falar a respeito, acredito que as pessoas elas pensam que Gabriel é um arcanjo porque há diálogos, né? Há situações em que Gabriel se manifesta para expressar um diálogo com o homem. Vai estar expresso lá em Daniel, vai estar expresso lá em Lucas. Então, acredito que as pessoas pensam que, como ele tem uma patente alta, né, elas pensam que ele seja arcanjo, falam dessa patente alta, eles pensam que ele, quando tem essa patente, eles podem se comunicar com os homens. E a gente vê que não. A gente vê que mesmo sendo o anjo, a gente vai falar aqui de patentes, né? Mesmo sendo o anjo, ele expressa uma comunicação com o ser humano, tá? E o arcanjo Miguel, quando vai falar de patentes, esse sim é mencionado na Bíblia como arcanjo, mas é somente um. E eu achei bastante interessante essa informação, pois as pessoas elas ficcionam, imaginam e criam em suas mentes batalhas espirituais, elas criam e ficcionam coisas extraordinárias com essas patentes aqui dos anjos, né, dos seres espirituais, tá? E o autor do módulo ele vai até expressar para a gente não, e vou até utilizar uma palavra que a gente diz muito, não espiritualizar, né? Mas ele fala para a gente não dar poder a essa imaginação, essa ilusão ou essa ficção que muitos colocam aí, né, em vídeos no YouTube, até em púlpitos de igreja, tá?
A Bíblia ela vai falar somente de um arcanjo, e ela vai falar também que Gabriel é um anjo, certo? Vai estar expresso isso na Bíblia. Miguel significa quem é igual a Deus. Né? Eu coloquei até essa observação que eu achei bastante interessante. Tá, então a gente falou aí de algumas características sobre os anjos. A gente viu das patentes. Até não comentei, mas existem patentes mais altas, né? Querubins, serafins, né? Seres espirituais que estão em patentes mais altas. Tá? Então, até no céu existe hierarquia, mas a gente vai ficar somente no assunto anjo, tá? Angelologia, a gente vai ficar no assunto anjo. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, algum ponto a se levantar, alguma ideia, algum conceito, algo que já viu, algum testemunho que já ouviu, né? É válido, é importante a manifestação, porque abre aqui a oportunidade para a gente compreender as ideias, entender os conceitos. Se alguém quiser se manifestar. Alguém está falando, no entanto, eu não estou ouvindo. Irmão Raimundo, pode falar, irmão Raimundo. Fique à vontade. Senhor, Pode, senhor. queria que esclarecer uma dúvida. Tem pessoas que dizem que o anjo Miguel seria o próprio Jesus, né? Que ele aparece várias vezes na Bíblia, né? Queria tirar saber mais sobre esse assunto. Bom, no meu conhecimento, tá? Eu vou falar no que eu conheço a respeito disso. Eu não vi na Bíblia uma passagem sobre isso, tá? Eu não vi. E tudo que a gente acredita, e até o que a gente expressa de fé, de credo da igreja, tem que estar existindo na palavra, né? Tem que ter embasamento bíblico. É por isso que eu tive muito, muito cuidado no início de falar sobre isso, que tudo tem que estar sujeito à palavra de Deus. O que é isso? Tudo tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Então, a palavra dele, se é expressa que Miguel é Jesus, então seria a verdade. Mas como não é expressa, eu não vi, eu estudei, não vi. O evangelista Diogo pode até expressar a sua palavra a respeito disso, eu não vi. Então, não é nisso que eu acredito. Pode até ser refutado, mas não é nisso que eu acredito. Então, se estiver expresso na palavra de Deus, verdade, realidade, né? Mas se não estiver expresso, então já dá para refutar o pensamento dessas pessoas. Até porque o ser humano, ele gosta de filosofar, ele gosta de criar ideias, ele gosta de criar conceitos. Então, o ser humano, quando ele quer, tipo essa ideia dos anjos, crianças se tornarem anjinhos, a gente vê que não tem embasamento bíblico a respeito disso, mas criou-se um conceito em cima disso. Mas o evangelista Diogo, caso queira se manifestar, e caso tenha um conhecimento a respeito disso, gostaria de um posicionamento. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A questão dessa teoria, né, que Miguel é Jesus, Jesus é Miguel, essa teoria é dos testemunhos de Jeová, né, que eles defendem, né, que Miguel seja Jesus. É muito sucinto a palavra de Deus, deixa bem claro, né, a questão desses dois personagens, né, que são totalmente diferenciados na palavra de Deus. Nem o próprio Cristo ele chega a dizer que ele é o Miguel, e nem Miguel também chega a dizer. Lógico, dentro da angelologia, lógico que
Miguel tem um destaque, né? Que ele é um dos anjos chamado das nações. No caso, Miguel é o defensor de Israel, né? É o defensor de Israel. Por ter esta similaridade, esse parecimento assim, aí o que acontece? Os testemunhos de Jeová confessam, né, dizem, né, que Miguel é Jesus. Não se pode haver essa diferenciação, por quê? Porque como foi falado aqui na aula, criaturas, são seres criados. Jesus não. Observe que Jesus ele tem 3 tributos que os outros anjos não têm, que é onipotência, onisciência e onipresença. Isso. Jesus tem esses 3 atributos que os outros anjos, ou no caso Miguel, né? O arcanjo Miguel, né? Não tem, né? Mas ele faz parte de uma hierarquia muito alta, né? Como também Lúcifer fazia parte também dessa hierarquia, né? Viu, irmão? Então, não se pode dar credibilidade a essa questão. Lógico, as teorias existem, mas é muito importante você observar na palavra de Deus que ela deixa bem claro as diferenciações entre o Criador e as criaturas. No caso, nós fazemos parte da classe criaturas. Lógico, hoje nós somos adotados, né? Filhos adotados, né? O anjo, ele tem essa condição, né, de adoradores, igual nós, mas eles, né, são criaturas também, são criados por Deus. Então, Jesus é um ser criador. Miguel é uma criatura. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus. Eu gostei bastante do posicionamento do evangelista Diogo. Gostaria de acrescentar um versículo e também o meu pensamento a respeito em cima desse versículo. Eles podem até utilizar aquele versículo que fala assim, que o próprio Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Então, a gente vê que o versículo está expresso que o próprio Senhor, ele vai descer do céu com alarido, com a voz de chamado, e com voz de arcanjo. Não está dizendo que ele é um arcanjo, tá? O versículo não está expressando que Jesus é arcanjo. Está dizendo que o Senhor descerá do céu com a voz de chamado, com alarido, e com voz de arcanjo. Não está dizendo que ele é um arcanjo, tá? E foi muito interessante sobre o que o evangelista Diogo falou. A Bíblia não expressa que Jesus é arcanjo. Jesus não se manifesta como um arcanjo, né? Ele também não se apresenta como um arcanjo. Ele se apresenta como filho de Deus. E Deus ele vai testemunhar a respeito de Jesus lá no início, né? Façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Deus, Pai, Espírito Santo, né? O Deus, Espírito Santo, Filho. Então, a gente vê que Deus expressa e testemunha a respeito de Jesus lá no início. Tá? Então, o irmão já pode, claro, né, se houver uma discussão sadia, e quando eu digo discussão, não é procurar a discussão, mas quando chega a nós esse tipo de questionamento, já existe um posicionamento a respeito disso. A Bíblia não dá embasamento a respeito de Jesus ser o arcanjo Miguel, nem o arcanjo Miguel ser Jesus. Tá? A gente vai falar aqui sobre anjos bons, tá? Que são o seguinte: os anjos bons possuem características. Eu falei características abrangentes, a gente vai falar aqui de características mais específicas sobre os anjos bons, tá? A primeira característica que eu coloquei foi adoração direta a Deus. As Escrituras apresentam os anjos participando da adoração, do louvor e do serviço prestado a Deus. Então, eles possuem essa característica, adoração direta ao Senhor, tá? Assim como vai estar expresso que eles clamam santo, 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 né? Sem parar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então,
Existe uma adoração direta a Deus pelos anjos. Executam a vontade de Deus. Retornando ao assunto, os anjos estão sujeitos à vontade de Deus. No Salmo 103, verso 20 diz, a Bíblia diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, obedecendo a palavra. A gente vê que os anjos são sujeitos à vontade de Deus, executam o que ele determinar. Orienta os negócios das nações. Aqui, o autor do módulo até pede que a gente se atente a essa menção de Daniel, capítulo 10, versículo 10, de forma cautelosa. Por quê? Porque a característica aqui em si já como é que eu posso dizer? A característica que ela pode trazer um impacto, porque, tipo assim, os anjos orientam os negócios das nações. Irmãos, é por isso que ele pede para a gente poder analisar, estudar de forma cautelosa esse versículo. Diz o seguinte, e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Tem todo um contexto a respeito disso, desse assunto. Mas aqui, as pessoas podem entender de que o anjo pegou ele, né? Moveu ele, tá? Então, não é que os anjos estão infiltrados ou estão mudando o curso das nações, né? As decisões, não. Ele orienta os negócios das nações, há uma orientação, tá? A gente vê expresso isso na Bíblia, sobre essa orientação para essas visões, essas visões de Daniel, os sonhos de Daniel, tá? Mas não quer dizer que eles vão estar infiltrados, né? Voltando àquela questão da ilusão, estar infiltrados no meio da sociedade para poder mudar o pensamento do homem, para poder dar uma direção ao que eles querem, não. Deus já deu um direcionamento a respeito do que ele quer para a humanidade. Não precisa de anjo nenhum. Deus já deu o direcionamento. Os anjos estão sujeitos à vontade de Deus. Se há essa orientação, então é da vontade de Deus. Ministram ao povo de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, a gente vê que também há uma ação dos anjos bons a respeito de que eles ministram ao povo do Senhor. Guardam os eleitos falecidos. Aqui ele vai expressar, o autor do módulo vai expressar, utilizando aquela passagem que Jesus vai falar sobre o rico e o Lázaro, né? Diz o seguinte, quando Lázaro morreu, em Lucas capítulo 16, versículo 22, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, aqui, ele fala que guardam os eleitos falecidos. Ele utiliza esse versículo para expressar esse pensamento, tá? Dessa parte aqui, eu vou precisar de mais embasamento bíblico para poder que haja veracidade, tá? Sobre esse ponto, que guardam os eleitos falecidos. Mas o autor do módulo, ele expressou isso. Ele expressou nesse ponto, utilizando esse versículo. E o último ponto acompanharão Cristo em sua vinda. Mateus capítulo 25, versículo 31, que diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, aqui, a gente vê que os anjos bons, eles vão acompanhar o Filho do Homem. Eles vão acompanhar Cristo em sua vinda, né? A gente viu aí algumas características intrínsecas, ou seja, umas mais minuciosas a respeito dos anjos bons. O próximo assunto é sobre os anjos maus.
tá? Que é o último assunto aqui, e eu encerro sobre angelologia. Seguinte, o assunto principal aqui sobre os anjos maus, a gente vai falar a respeito de Satanás, tá? Por quê? Porque a Bíblia ela não vai enfatizar sobre uma uma ordem de anjos maus, né? Mas vai falar especificamente de um que está reinando sobre a terra, reinando sobre o mundo. Não vai estar expresso na palavra de Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo descansa já no maligno, que é Satanás. Satanás foi criado como anjo de Deus, de exaltação, de exaltada posição e ordem, possuidor de grande beleza, de esplendor pessoal, dotado de poder e de sabedoria superiores, até que a iniquidade foi achada nele quando procurou tomar a posição e as prerrogativas pertencentes a Deus. Ou seja, ele queria, como vai estar expresso na palavra de Deus, ele queria ser mais do que Deus. Ele queria possuir aquilo que Deus pertencia, aquilo que pertencia a Deus, né? E a gente vê que, como ele foi criado como um anjo de Deus, estava em uma posição exaltada, um resplendor, né? Nele criou-se o pecado que originou a sua queda, que foi a vaidade. Então, se ele quis ser superior a Deus, quis ter aquilo que pertencia a Deus, então ele originou aí a vaidade, né? Que fez com que nele nascesse esse mal, tá? Sua obra, a obra de Satanás, originou o pecado, como foi falado lá no início, ele deu origem ao pecado, causa o sofrimento, causa a morte, atrai o mal, ilude os homens, aposta-se dos homens, cega a mente dos homens, dissipa a verdade, produz obreiros da iniquidade, fornece energia a seus ministros, opõe-se aos servos de Deus e dará energia ao anticristo. Então a gente vê que ele tem várias atividades para se fazer, né? Ele tem várias obras para fazer. Então a gente vê que aqui ele não descansa, enquanto ele não destruir a humanidade. Assim como Jesus vai dizer, que ele veio para matar, roubar e destruir. E qual o seu destino? Será perpetuamente amaldiçoado, será expulso dos lugares celestiais, será tratado como inimigo derrotado, será aprisionado no abismo por 1000 anos, será solto por pouco tempo após o milênio e será lançado no lago do fogo. Existe um destino para o inimigo das nossas almas. Existe um destino para Satanás. Mesmo que ele esteja executando as suas obras nesta terra, de iludir o homem, de fazer o homem errar, né, de trazer o mal sobre a terra, existe um destino para ele, né, que o último é ser lançado no lago do fogo, tá? Então, existe um destino para Satanás. A gente vê no decorrer da Bíblia sobre esses destinos, certo? A carreira de Satanás, desde sua rebelião, tem sido de constante declínio. Sua descida começou num ponto que ele tentou subir. A gente deve tomar cuidado nesta atitude que eu mencionei, em nossa vida. A gente deve tomar cuidado sobre isso. Ou seja, como vai estar expresso aí, a descida de Satanás começou num ponto que ele tentou subir. Pode trazer até isso para a nossa vida. Quando a gente quer ser mais do que os outros, tentar subir, né, pisando nos outros, a gente deve tomar muito cuidado com isso. É natureza humana errar, mas Deus nos conscientiza, nos pede para a gente poder buscar o acerto. Somos tendenciosos ao erro, mas o Senhor nos aconselha a acertar. Não somos perfeitos, mas estamos indo de encontro com a perfeição. Então, o que eu quero dizer aqui para os irmãos a nossa subida, ela não ela não deve estar ligada ao ego, à vaidade, não.
Ela não deve, porque Deus exalta quem Ele quer e humilha também quem Ele quer, tá? Mas, então, é necessário a gente poder refletir sobre a nossa vida, analisar os nossos atos, para que a gente não se torne igual esse ser mencionado na aula de hoje, né, que é Satanás, tá? A gente vê que o declínio dele já começa quando ele intenta, quando ele já pensa em subir, ser mais do que Deus. Então, pode ser que para o homem, a descida do homem já comece no momento em que ele queira ser mais do que o outro, que ele queira estar acima do outro, que a posição dele seja maior do que o outro irmão. Entre Satanás e os demônios estão os anjos caídos. Tudo indica que os anjos caídos são diferentes dos demônios ou espíritos imundos. A Bíblia parece fazer distinção entre ambos. Isso aqui também é uma dúvida que eu tinha a respeito disso. Será que os anjos caídos os anjos caídos são demônios? Só que a Bíblia, ela indica que há uma distinção entre essas classes, né? Demônios, os anjos caídos, demônios ou espíritos imundos e os anjos caídos. Então, a Bíblia parece fazer uma distinção entre essas classes de seres do mal, tá? Em Atos, capítulo 23, versículo 9, diz: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Essa pergunta foi levantada pelos fariseus a respeito do apóstolo Paulo quando o aprisionaram em Jerusalém. Olha, interessante. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, a gente vê aqui que há uma distinção entre esses espíritos imundos, demônios e os anjos. Parece que a Bíblia fala dessa distinção, tá? Porque a Bíblia é a inspiração, né? Então, parece haver essa distinção. Coloquei até o comentário que ele disse. Melhor considerar o silêncio das Escrituras quanto à origem dos demônios. Porque dos anjos, já foi falado a respeito, que são criaturas de Deus, criadas por Deus. Então, a gente vê que há uma origem, mesmo que não detalhada, mas há uma origem, sim, dos anjos, que é a criação do Senhor. E os demônios? Se a Bíblia não fala, então é melhor a gente ficar com esse silêncio da Bíblia a respeito da criação dos demônios. Tá certo, irmãos? Bom, aqui eu gostaria de expressar, né, meu agradecimento dos irmãos estarem participando, e um agradecimento também da minha participação. Obrigado mesmo, não quero mais me estender, porque faltam só 3 minutinhos, mas eu gostaria de utilizar esses minutos aqui para poder agradecer também ao evangelista Diogo por confiar, né, por me confiar essa oportunidade de expressar o meu conhecimento a respeito do módulo. Eu gostaria de agradecer ao evangelista Diogo, agradecer aos irmãos também pela oportunidade de vocês estarem me ouvindo. E como eu expressei lá no início, eu estou aprendendo com os irmãos, aprendendo juntamente com vocês. O pastor me colocou como secretário do CEIF aqui em Frecheirinha, então já vi como um desafio, e esse desafio eu estou com ele em mãos, e eu quero sempre continuar com esse desafio, como a Bíblia vai dizer, de forma excelente. Então, espero sempre estar à disposição, eu quero estar sempre à disposição, mesmo com o que acontece aqui, né, viagens. Esse mês de dezembro, a gente teve viagens no sábado, a gente teve abertura de obra no sábado em outra localidade. Esse último sábado que passou, a gente teve uma abertura de obra lá em Barroquinha. Então, os irmãos não puderam participar das aulas, a gente teve viagem nas aulas anteriores, congressos, então esse mês foi muito puxado.
mas eu gostaria de expressar meus agradecimentos, tá, pela honra de estar aqui. E, caso algum irmão queira se manifestar, tanto a respeito da aula, né, como a respeito desse final de ano, então, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, muito obrigado, evangelista Diogo. Eu quero aqui agradecer a todos vocês. Infelizmente, que deu uma queda de energia aqui no bairro, né? E graças a Deus que eu estou usando aqui agora os dados móveis. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Muito bem. Gente, eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, por essa rica oportunidade, né? Como eu disse aqui no início, né, missão cumprida, né, nesse ano de 2023. Graças a Deus. Muito obrigado, Aguinaldo, nosso obreiro do nosso pastor Joel. Muito feliz por vocês, pelo nosso querido evangelista também, Francileudo, Rudney, como também todos vocês que realmente nos deram esta honra. Quero só felicitar a todos vocês, um 2024 muito abençoado, vitorioso para cada um de vocês. É o desejo do meu coração, né, por vocês existirem, por vocês realmente serem uma bênção. Valeu pelo esforço, valeu mesmo pela O áudio, pastor. O áudio, a gente não está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Pois é, infelizmente faltou energia, chegou de novo, né? E pronto, voltei. Bom, gente, muito obrigado mesmo, de todo coração. Vou terminar aqui, que esse final aqui de aula tá uma benção, viu? Faltou energia, retornou, tá essa benção. Muito obrigado, meu, de todo coração, pelo Aguinaldo, Francileudo, Rudney, Leandro, Samuel, todos vocês realmente são para nós. Opa, voltou de novo. Bom, muito obrigado mesmo de todo coração a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus dê muita vitória a vocês. Que esse ano 2024 seja um ano de realizações e muitas bênçãos de Deus. Obrigado ao nosso professor, pastor Laerte, pastor Josivel, aos outros pastores. A paz do Senhor para todos, meus irmãos. Feliz ano novo em nome de Jesus. Bênção de Deus, a aula de hoje. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe poderosamente, viu? Feliz 2024. Amém. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe, viu? Feliz 2024. Um abraço. Pastor Diogo aí está nessa dificuldade, a energia faltando. Pai do Senhor, um abraço a todos. Deus abençoe. Vocês maravilhosamente. Até 2024. Até 2024, em nome de Jesus. E Deus abençoe.